meus queridos! Tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de número 6 da Biologia A, nesse modo gravado por conta do feriado de segunda-feira, né? Então agora a gente vai falar de fotossíntese, lembrando que na aula de número 5 a gente falou de respiração aeróbica e de fermentação, né? A fotossíntese normalmente aparece nas provas para vocês junto com respiração, fermentação, ou então de modo mais aprofundado, né, falando das etapas da fotossíntese, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar do termo, né, fotossíntese, e vamos entender o local onde ela ocorre e quais os seres que a realizam, né? Então quando a gente pensa em fotossíntese, eu estou falando de sintetizar alguma coisa. Essa síntese é de matéria orgânica, tá? E a fonte de energia utilizada, né, para que a síntese de matéria orgânica ocorra é a luz, certo? Existe também a quimiossíntese, que é a síntese de matéria orgânica usando energia de outras reações químicas, que só algumas bactérias conseguem fazer, tá? A fotossíntese, ela é realizada, pessoal, tanto por cianobactérias, tá? Quanto por eucariontes, e aí entram algas e plantas, tá? A fotossíntese, do jeito que a gente vai estudar aqui hoje, é a fotossíntese dos eucariontes. Por quê? Porque a gente vai estudar a fotossíntese acontecendo no cloroplasto, que é o que vai aparecer nas provas para vocês, tá? Que é a mais estudada e a mais complexa, né? Então, quando a gente pensa no local da fotossíntese, vamos usar como modelo uma folha, né? Então, a fotossíntese ocorrendo na planta. Você viu lá na botânica, ou vai ver ainda, né? Não sei em que momento da botânica ali vocês estão, vocês acham que não estudaram folhas ainda, mas você vai ver que na folha da planta a gente tem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, e aí que são células ricas em cloroplasto. O cloroplasto, assim como a mitocôndria, né, uma organela de membrana dupla, DNA próprio, RNA próprio, lembra que o cloroplasto é como se fosse uma cianobactéria, né, aquela história da hipótese endossimbiótica que foi englobada por uma célula maior, tá? O cloroplasto, pessoal, tem a região do estroma e dos tilacoides, né, então lembrando aqui, os tilacoides são essas moedinhas onde vai acontecer a fase que depende da luz ali, e o estroma, que é o líquido, né, onde vai acontecer a segunda etapa da fotossíntese. Mas quando a gente fala de fotossíntese, temos que nos lembrar dos reagentes e dos produtos, né? Então, o reagente aqui a gente tem o gás carbônico e a água, tá? O gás carbônico vai ser fonte de carbono para a produção da matéria orgânica, tá? E a água vai ser fonte de hidrogênio, né, para gerar energia para as etapas da fotossíntese. E aqui vocês estão vendo que, como entrou 12 águas, pode sobrar 6 águas no processo. Tudo vai depender do balanceamento da reação. E aqui você está vendo que o oxigênio liberado na fotossíntese vai vir da quebra da água. Isso é bem importante, bastante cobrado nas provas, com experimentos usando isótopos de oxigênio radioativos para provar que quando você irriga uma planta com água radioativa, o oxigênio que ela libera na fotossíntese é o oxigênio radioativo, fazendo esse link aqui. E agora você vai ver então essas reações, tá? Essa é a equação global da fotossíntese, mas a gente sabe que a fotossíntese ocorre em 2 etapas, tá? Então, desculpa, antes, só fechando esse slide aqui, pessoal, aqui eu coloquei uma informação que aparece nas questõezinhas para vocês, que o processo da fotossíntese é responsável por sequestrar carbono da atmosfera. E aí muitos alunos ficam na dúvida, como assim sequestrar carbono? Sim, na forma de CO2. É a única reação química que você vai estudar lá no ciclo do carbono que retira gás carbônico da atmosfera, certo? Contribuindo então para a diminuição do efeito estufa, tá? Beleza, pessoal. Então, etapas da fotossíntese e locais da fotossíntese, tá? Aqui você tá vendo o quê? Você tá vendo um cloroplasto, aqui os tilacoides, onde vai acontecer as reações luminosas ou reações dependentes da luz, né? E
E aqui as reações chamadas de reações do escuro ou ciclo de Calvin, tá? Também chamado de ciclo das pentoses. Vocês estão vendo que a água e o gás carbônico, que são os dois reagentes, entram em etapas diferentes. A água entra na fase das reações chamadas de fase do claro, onde ela vai ser quebrada e vai liberar o oxigênio, tá? E aí o gás carbônico entra no ciclo de Calvin, juntamente com dois produtos que vieram das reações luminosas da fase do claro, que é o ATP e o NADPH. Tá? Ó, vocês já conhecem o NAD das mitocôndrias. Aqui no cloroplasto é um NAD com um fósforo, por isso ele chama NADP. Ele também é um transportador de elétrons e hidrogênio, tá? E aí, no ciclo de Calvin, então, é que entra o gás carbônico e vai ser produzida a matéria orgânica, que normalmente é a glicose, certo? Então, isso daqui tem que estar no teu mapa mental, tá? Você vai ter que fechar o olho depois dessa aula, fechar o material e desenhar isso aqui. Desenhar o cloroplasto, colocar a água entrando na fase do claro, a luz. Lembrar que aqui tem clorofila, por isso que a luz está sendo capturada, tá? Que vai ser liberado o oxigênio, que veio da água, que vai ser produzido ATP, NADPH, que entra no ciclo de Calvin, tá? Juntamente com o gás carbônico para a produção de matéria orgânica. Gente, se vocês lembram disso aqui, juro para vocês, vocês respondem 95% das questões quando pedem reações de fotossíntese. Porque as informações mais importantes estão aqui. Onde ocorre cada etapa, os reagentes e os produtos, tá? A maioria vai estar aqui, tá certo? Agora, o que vem agora é o processo, não que é para você decorar, mas para você compreender, porque agora que você vai ver lógica nisso aqui. Porque não adianta eu pedir para você decorar isso aqui, se você não entender o processo, essa informação vai embora rapidinho da sua cabeça, né? Então é muito importante, por isso que nós vamos detalhar agora essas etapas, tá? Na membrana do tilacoide, tá? Existe as clorofilas, tá? Que ficam nesse complexo proteico aqui chamado de fotossistema, tá? Então, no tilacoide, tá? Que vai estar ali dentro do cloroplasto, vamos representar aqui o cloroplasto, vou representar aqui o tilacoide em verde, aqui, tá? Aqui nessa membrana do tilacoide é que vai estar essa estrutura que vocês estão vendo ali. Então aqui vai estar a clorofila, certo? A clorofila, ela é excitada na presença de luz e ela perde elétrons. E aí eu vou ter aqui na membrana do tilacoide uma cadeia de transporte de elétrons, assim como tem na mitocôndria, tá? Então olha só, a mitocôndria e o cloroplasto tem cadeia de transporte de elétrons, tá? Só que a gente vai ver que aqui vai produzir ATP, inclusive nessa cadeia de transporte de elétrons, mas o ATP vai ser utilizado na próxima etapa, tá? Então, nos tilacoides vai ocorrer o que a gente chama de fase luminosa ou fase clara, porque ele é totalmente dependente da luz, certo? Então a luz chega, vai excitar essa clorofila e vai acontecer duas reações aqui na fase clara. A fotólise da água, ó, fotoluz, lise quebra da água, também chamada de fotólise de Hill, e fotoluz, fosforilação. A luz vai proporcionar a adição de fósforo aonde? No ADP para formar ATP, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui na fase clara. Deixa eu colocar tudo aqui para vocês, tá? Isso daqui é a membrana do tilacoide, tá? Tudo isso daqui é a fase clara. E aqui vocês estão vendo os transportes de elétrons acontecendo, tá? A água, ela cede elétrons para a clorofila que perdeu elétrons e por isso a água é quebrada. O oxigênio da água, pessoal, ele vai sair, né, para fora desse tilacoide, para fora do cloroplasto. Mas o hidrogênio, tá? O oxigênio vai embora. O hidrogênio vai passar por uma ATP sintase. Olha só, o cloroplasto também tem ATP sintase, tá? E aí, esse hidrogênio vai ser entregue para o NAD que está aqui. E o NAD também fica aqui esperando os elétrons.
Então os elétrons saíram da clorofila e foram entregues ao NAD. Aí o NAD consegue transportar o hidrogênio, tá? E aí essa energia da passagem do hidrogênio é utilizada para fazer o ATP, por isso chamado de fotofosforilação, certo? E aí agora você entendeu da onde vem o ATP e o NADPH que sai aqui da fase do claro. Então daqui sai ATP, certo? Do processo de fotofosforilação e sai o NADPH, certo? E aí vai pro estroma para participar do ciclo de Calvin, certo? E aí então entra o ciclo de Calvin, também chamado de fase do escuro ou fase enzimática, tá? Ciclo das pentoses. É um ciclo parecido com o ciclo ciclo de Krebs é ótimo. Ciclo de Krebs, tá? Aonde o gás carbônico vai entrar, vai reagir com um composto de 5 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, por isso que chama-se ciclo das pentoses, tá? E aí vai acontecer um ciclo de reações onde vai utilizar o ATP e o NADPH, certo? E vai gerar matéria orgânica. Não gera direto a glicose nem a sacarose, pessoal. Gera um composto de 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, chamado de G3P, tá? Que quando juntar 2 vai formar glicose ou outros componentes orgânicos, certo? Então, usa o ATP e o NADPH, libera o pigal, é a mesma coisa que G3P, tá? Que é utilizado na síntese de glicose e outras substâncias. Então, o que vocês têm que saber aqui, ó? O gás carbônico vai entrar num ciclo de reações aqui, chamado de ciclo de Calvin, certo? O ATP também vai entrar aqui, dando energia, o hidrogênio vai entrar aqui e desse ciclo vai sair o G3P, que é uma molécula de 3 carbonos que vai ser utilizada para fazer glicose ou outras matérias orgânicas. Você sabe que se juntar glicose com outra glicose, né, a gente vai formando um disacarídeo, tá? Que seria, por exemplo, a sacarose, tá? Não, desculpa, glicose mais frutose, né? Que vai formar a sacarose, tá? Enfim, pessoal, sintetizou matéria orgânica, tá? Muito bem, aonde aconteceu isso? Aconteceu o ciclo de Calvin, aconteceu no estroma do cloroplasto, certo? Beleza. Agora, pessoal, eu vou detalhar com vocês o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Existe, na verdade, 3 tipos de classificações de plantas em relação a esse ciclo chamado de ciclo de Calvin, tá? Então, deixa eu só apagar aqui para poder desenhar com vocês. O ciclo de Calvin, vocês estão vendo aqui uma enzima chamada de rubisco. Rubisco é a abreviação de ribulose bifosfato, não sei das quantas, que é o nome da enzima, tá? Que é uma enzima que tem afinidade com o CO2 e vocês estão vendo que é ela que insere o CO2 no ciclo de Calvin. Só que tem um problema. A rubisco, ela também tem afinidade pelo oxigênio. Então, dependendo da concentração desses gases, tá? A rubisco pode adicionar oxigênio nesse ciclo e não gás carbônico. E aí, se ela adiciona oxigênio, não tem sobra de carbono no ciclo. E aí é um processo que a gente chama, tá aqui, ó, quando entra oxigênio, tá? Esse processo não gera saldo de carbono, então não gera matéria orgânica. Só gasta o ATP, gasta o NADPH e não gera matéria orgânica. Então isso acaba sendo um probleminha para a planta, é meio que um desperdício, isso chama-se fotorrespiração, mas é um fenômeno que ocorre em plantas C3. Então, na verdade, olha só, o que eu vou colocar aqui para vocês. De acordo com o ciclo de Calvin, a gente tem, né, algumas variações nesse ciclo de Calvin. Eu vou ter, então,
as plantas que têm a enzima rubisco, inserindo o gás carbônico no ciclo de Calvin, só a enzima rubisco, que são as plantas C3. E aí vocês perceberam que quando a planta só tem a enzima rubisco, lembra que a rubisco pode pegar tanto CO2 quanto O2, e aí a eficiência da fotossíntese nem sempre é boa, porque nem sempre gera matéria orgânica, tá? Então, planta C3 é uma planta que tem uma taxa de fotossíntese intermediária, não tem tanta fotossíntese assim, em termos de saldo energético, tá? Já as plantas C4 são plantas que têm antes da rubisco, a rubisco tá aqui, elas têm uma outra enzima chamada de PEP carboxilase, que vamos dizer assim, é fiel, ela só tem afinidade pelo gás carbônico. E aí ela faz um ciclo antes do ciclo de Calvin, tá? Esse tipo de planta que vai ter a enzima PEP carboxilase mais a rubisco depois, tá? São plantas que a gente chama de plantas C4. E essas plantas C4, né, não fazem a fotorrespiração, são mais eficientes na fotossíntese, beleza? Que plantas são essas? São plantas que trabalham em temperaturas mais altas, porque essa enzima gosta de trabalhar em temperaturas mais altas, adaptadas a climas áridos, como milho, cana, gramíneas, então são plantas mais de região tropical e equatorial. As plantas C3, deixa eu voltar ali, ó, a planta C3 que eu tinha colocado aqui para vocês, opa, volta, Karina, são plantas de clima mais ameno, pessoal. Como trigo, arroz, cevada. Então, alguns vestibulares aí, principalmente quando a gente fala aí de alguns que priorizam detalhes, URGS, o FPR, tá? Gente, minto, até o Enem já cobrou planta C3, C4, tá? Mas ele deu um gráfico para você interpretar. Então, é importante saber essa diferencinha, tá? E alguns exemplos de planta C3 e C4. E por último, pessoal, tem um tipo de planta que é chamada de planta CAN. A planta CAN, ela também é bem parecida com a C4. Ela também tem a PEP carboxilase, tem a rubisco, só que tem um problema. A PEP carboxilase, as plantas CAN são plantas xerófitas. Planta xerófita é aquela que só abre o estômago à noite para evitar a perda de água por transpiração. Então, como ela só abre o estômago à noite, a PEP carboxilase funciona à noite. E aí ela não está numa temperatura muito legal, então ela capta o gás carbônico à noite, guarda para utilizar no dia seguinte. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, ela pega o gás carbônico à noite para utilizar, daí a rubisco trabalha durante o dia. Só que a taxa fotossintética delas acaba sendo muito baixa, porque capta-se pouco CO2 à noite, tá? Por conta da temperatura em que a enzima trabalha. Então são plantas de clima desértico muito seco, tem folhas reduzidas, cutícula grossa, parênquima aquífero, tudo para economizar água. E aí, como eu falei para vocês, abre o estômago à noite, tá? E aí elas vão ter uma temperatura mais baixa enquanto assimilam o CO2 e por isso não vão ter uma grande assimilação de gás carbônico, certo? E aí, mas com isso elas evitam a perda de água pelos estômatos, ó. Lembrei aqui do gráfico que já apareceu em algumas provas para vocês. Eles deram assim, ó, 3 eficiências fotossintéticas aqui, ó, tá? E eles davam, aqui, ó, desculpa, fiz errado, esse daqui, mais ou menos assim. Eles davam aqui a taxa de fotossíntese e aqui a temperatura, tá? E perguntavam que plantas eram essas. Então, ó, essa daqui é a CAN, essa daqui é a C3 e essa daqui é a C4. C4 com máxima de fotossíntese em temperaturas altas, tá?
C3 gosta de temperatura mais baixa, o IFES tortinho aqui. C3 gosta de temperatura mais baixa para fazer fotossíntese e tem uma intensidade de uma taxa intermediária. Planta Cã, né? É planta de clima quente e seco, mas a taxa fotossintética dela é baixa. Belezinha? Fechamos então, tá? Os tipos de metabolismos e agora a gente vai finalizar com os fatores que interferem na fotossíntese, pessoal. Então, olha só. O que a gente chama de fatores limitantes da fotossíntese. Bom, a gente pode citar, se você for pensar lá nos reagentes, gás carbônico e água são dois fatores limitantes, mas também precisa de luz. E temos a temperatura influenciando em todo esse processo, uma vez que as enzimas das plantas, né, são importantes, tá? Então, os principais fatores limitantes são temperatura, gente, meu passador de slide aqui tá péssimo, desculpa. Já falo da definição. Concentração de gás carbônico, intensidade luminosa e temperatura, tá? O que é um fator limitante? É o que vai estar em menor quantidade, por isso vai limitar o processo. Então, olha só, acompanhe aqui no gráfico comigo. Aqui a gente tem, vamos olhar esse gráfico do gás carbônico, velocidade da fotossíntese pela taxa de CO2. Vocês estão vendo que enquanto eu aumento o gás carbônico, aumenta a fotossíntese, aumenta até esse ponto aqui. A partir desse ponto, eu aumento o CO2 e nada acontece, aumento o CO2 e nada acontece. Então, desse ponto em diante, o CO2 não é mais fator limitante. Certo? Vai ser outro fator que está segurando a velocidade da fotossíntese. Vai ser falta de água, ou falta de luz, ou temperatura, tá? Intensidade luminosa, a mesma coisa. Agora, por que o gráfico da temperatura é diferente? Porque lembra que a temperatura ela vai influenciar na ação das enzimas e aí vai depender do ótimo enzimático, tá? Então, como eu coloquei aqui, né, em relação à temperatura, os gráficos vão ser sempre assim, beleza? Tá, quando a gente pensa então, como é que isso é cobrado nas provas de vocês? Eles dão um gráfico como esse aqui, tipo intensidade luminosa, tá? E perguntam em que pontos do gráfico a luz é fator limitante do processo, né? Então eu já vou aproveitar e vou desenhar aqui esse gráfico com vocês, porque a gente já vai aproveitar e analisar o ponto de compensação luminoso, que isso também é bastante cobrado de vocês. Então vamos lá. Se eu tenho, claro, a fotossíntese, pessoal, ela só acontece enquanto tem luz, certo? Uma pegadinha das provas é falar que a fase, o ciclo de Calvin, que é chamada de fase do escuro, né, só acontece à noite. Ou não depende da presença de luz. Olha só, pessoal, o ciclo de Calvin, ele não depende diretamente da luz, né? Mas ele depende dos produtos da fase do claro. Então, quando acaba a luz, acaba a fase do claro. E aí, consequentemente, vai acabar a fase do escuro, porque eu não tenho o ATP nem o NADPH, certo? Tá? Então, vamos fazer aqui o gráfico. Nesse gráfico aqui, eu vou colocar a quantidade de luz, né? Então, intensidade luminosa, de acordo com os horários do dia, tá? Por exemplo. E aqui eu vou colocar, vou pegar até esse gráfico aqui para vocês, ó. Intensidade luminosa com a velocidade do processo. Muito bem, eu tenho aqui a taxa, a velocidade de um processo de respiração. Por que a respiração, a velocidade não muda, independente da quantidade de luz? Porque a planta respira dia e noite, tá? E vocês nunca viram uma planta ofegante, então a taxa de respiração da planta é sempre constante, beleza? E lembrar que a planta respira de noite, hein, pessoal? Tá. Agora, amanheceu o dia, né? Vamos lá. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, vamos pensar os primeiros raios de luz ali, o dia clareando. Então,
a quantidade de luz vai aumentando e a velocidade da fotossíntese também. Vou fazer mais curvadinho isso aqui. Aí, pessoal, vai aumentando devagarzinho, aí chegou aqui. Esse ponto aqui vai ser, por exemplo, 10 horas da manhã, tá? Onde eu já tenho uma quantidade de luz bem significativa. Beleza, e vocês estão vendo que às 10 da manhã eu tenho a quantidade de fotossíntese chegando na mesma quantidade da respiração, tá? Se você lembrar que fotossíntese e respiração são reações inversas, né? Em termos de uma complementa a outra, os produtos da fotossíntese são consumidos na respiração e vice-versa, tá? Esse ponto aqui é chamado de ponto de compensação luminoso ou PCL, ou ponto de saturação luminoso, onde a taxa de fotossíntese é igual à respiração. O que acontece nesse ponto? Tudo que a planta produz, ela consome. Antes desse ponto, a taxa de fotossíntese era menor, certo? Fotossíntese aqui era menor que a respiração. Nesse ponto aqui, fotossíntese está igual à respiração. Porém, isso daqui continua aumentando até um certo ponto, depois estabiliza, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, meio-dia, 12 horas, depois estabilizou, tá? O que acontece? Por que estabiliza? Porque a partir desse ponto, até esse ponto, a luz estava sendo fator limitante. Agora, a luz não é mais fator limitante do processo, tá? É outro fator. Então, não adianta aumentar a quantidade de luz que vai se manter constante. Vai ser falta de CO2, falta de água, algum outro fator limitante no processo, tá? Mas, a partir desse ponto, a fotossíntese fica maior que a respiração. Então, a gente tem que analisar quando que a planta começa a produzir excesso de matéria orgânica, só acima do ponto de compensação. E ela vai produzir para armazenar, porque lembra que de noite ela só respira, então ela vai gastar parte dessa matéria orgânica que ela produziu durante o dia para respirar, certo? Ela vai gastar parte dessa matéria orgânica aqui, porque aqui ela está com pouca fotossíntese. Então, a partir do PCL é que uma planta passa a produzir saldo de matéria orgânica. Muitos vestibulares perguntam o que acontece com uma planta se ela ficar mantida no PCL. Se ela ficar no PCL, ela não cresce, tá? Porque tudo que ela produz, ela consome. Se ao longo dos meses, você mantém uma planta um mês e nunca deixa ela passar do PCL, fica escuro, todo dia ela faz fotossíntese até aqui. Pronto, faz fotossíntese até aqui. E de noite ela tá gastando, ao longo do tempo essa planta vai morrer, porque vai acabar as reservas dela. É por isso que todo dia uma planta tem que passar do PCL para ela produzir as reservas, tá? Então eu coloquei aqui que no ponto 1 do gráfico ela gasta a reserva, no ponto 2 é o PCL, tudo que ela produz ela consome, mas não cresce, e acima do PCL, que seria esse ponto 3 aqui do gráfico, ela vai produzir mais matéria orgânica do que consome, e aí ela vai produzir as suas reservas, beleza? E também vai crescer, tá? Muito bem, e aí, pessoal, a gente teria um adendo aqui que eu quero colocar para vocês que não tá aqui, que é o que a gente chama de planta de sol e planta de sombra, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou traçar a mesma respiração, tá? Só que eu vou traçar uma outra linha aqui, vou pegar em verde, aqui, ó, tá? Essa planta aqui, aqui. Isso daqui é a taxa de fotossíntese e o PCL de uma outra planta, PCL de uma outra planta, tá? Então eu tenho PCL1, PCL2 aqui, certo? E aí o vestibular vai te perguntar qual é uma planta de sol e qual é a planta de sombra aqui. Planta de sol, planta de sombra, sim. Plantas que você pode manter não na luz direta, que só com um pouquinho de luz ela já atinge o PCL. Quem será que com um pouquinho de luz já chegou no PCL? Essa daqui é a planta de sombra, que você pode ter dentro de casa.
que ela vai se desenvolver bem. Já esta daqui é uma planta de sol, porque ela demora, ela precisa de muita luz para chegar no PCL, tá? Então essa planta aqui, se você tiver ela no ambiente, né, como a gente fala dentro de casa, ela não vai bem, ela não vai crescer, ela pode acabar morrendo, certo? Então, assim também a UFSC gosta, adora colocar gráficos assim no Enem também, né, para você fazer essas comparações, tá, pessoal? Então fiquem atentos. Deixa eu ver se não esqueci de nada. Bom, lembrar que a gente vai, normalmente a fotossíntese é cobrada ali com alguns aspectos da morfologia vegetal, né? Então quando o professor Café trabalhar com vocês essa parte de folha, de planta né, de plantas xerófitas, as adaptações das folhas, né, associem bastante com a fotossíntese e também com o ciclo do carbono que a gente vai ver lá na ecologia, tá bom? Era isso, queridos. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.